Quando a gente ouve a palavra ciberespaço, o que vem à cabeça? Provavelmente cabos, servidores, um monte de tela, né? Mas e se a gente pensasse nisso de outra forma? E se o ciberespaço for, na verdade, um ambiente de aprendizado vivo, pulsante? É isso que vamos explorar hoje. Como esse universo digital está virando a grande fronteira da educação. Para a gente entender essa transformação, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o básico do básico. O que é ciberespaço e o que é cibercultura. Depois, a gente mergulha numa ideia muito poderosa, a de inteligência coletiva. E aí, para fechar, vamos para a parte prática, para ver como os papéis de quem ensina e de quem aprende estão sendo completamente reinventados. Então, vamos lá. O que é, afinal de contas, o ciberespaço? Se a primeira coisa que veio à mente foi é internet ou uma rede de computadores, saiba que a definição real é muito, mas muito mais interessante. Olha só que definição genial do filósofo Pierre Levy. Ele diz que o ciberespaço não é só a parte técnica, não são só os fios e os aparelhos, é também esse universo oceânico de informações que tem lá dentro. E, o mais importante de tudo, somos nós, as pessoas que estão ali, navegando, criando, interagindo e dando vida a esse oceano. É, no fim das contas, um espaço social. Ok, se o ciberespaço é o onde as coisas acontecem, a cibercultura é o como. É exatamente aqui que a tecnologia se encontra com o ser humano. E dessa mistura nascem jeitos completamente novos de pensar, de interagir e, claro, de aprender. Então, a cibercultura é a vida que pulsa dentro do ciberespaço. São os memes que a gente compartilha, as comunidades online que a gente participa, os projetos que as pessoas criam juntas, as discussões em fóruns. É toda a cultura que nasce e evolui dessa nossa conexão global. E entender essa diferença é fundamental. Pensa assim, de um lado, a gente tem o espaço, a estrutura. Do outro, a gente tem as práticas, a vida acontecendo ali, o conhecimento sendo criado. Para a educação, essa diferença é tudo. Porque, né? Não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a gente não entende a cultura e o comportamento de quem usa. Agora vamos falar do motor que realmente impulsiona o aprendizado nesse novo ambiente, a inteligência coletiva. Essa é, sem dúvida, uma das ideias mais poderosas que surgiram com a cibercultura. E, de novo, Pierre Levy resume a ideia de um jeito brilhante. Não se trata de ter uma única mente genial resolvendo tudo. A ideia aqui é a soma, a sinergia de muitas mentes conectadas, compartilhando o que sabem em tempo real. Pensa na Wikipédia, por exemplo, ou em projetos de software de código aberto. Isso é a pura inteligência coletiva em ação. E o impacto disso na educação é, revolucionário. A inteligência coletiva praticamente desmonta aquele modelo tradicional de ensino. O conhecimento deixa de ir para um caminho único, sabe? Do professor para o aluno. Em vez disso, ele é espalhado, negociado, construído por todo mundo, junto, numa rede que está sempre se movimentando. Certo, a teoria é fascinante, a gente já entendeu, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente organiza uma sala de aula nesse ambiente? E isso nos leva a uma distinção super importante sobre as ferramentas que a gente usa. A resposta rápida é não. De jeito nenhum. E entender o porquê disso é o pulo do gato para qualquer planejamento pedagógico dar certo. Existe uma confusão muito comum entre os sistemas que foram feitos para aprender e as ferramentas que a gente pode adaptar para isso. Para ficar bem claro, vamos pensar assim. Um AVA, como o Moodle ou o Google Classroom, é como se fosse uma escola inteira já montada online. Ele tem uma estrutura pensada para isso, para gerenciar cursos, conteúdo, avaliação, tudo integradinho. Já ferramentas como o Padlet ou o próprio WhatsApp são recursos digitais fantásticos, só que eles são mais como, um quadro branco ou uma sala de reunião. Você usa eles no seu plano de aula, mas eles não são o plano de aula inteiro. O uso deles depende da adaptação de quem está ensinando. E essa é, talvez, a lição mais importante de todas. A tecnologia, por si só, não faz mágica. O que transforma uma ferramenta simples num recurso de aprendizado poderoso é a intenção pedagógica. É o planejamento de quem está ali, mediando o processo. E com isso, a gente chega na parte final, que talvez seja a mais transformadora de todas, a mudança completa no papel de quem aprende. No ciberespaço, aquela postura passiva simplesmente não tem mais lugar. Agora é a hora da criação. Esse gráfico aqui diz muita coisa. Ele mostra onde as pessoas realmente estão na internet. Dá uma olhada. YouTube, Facebook, WhatsApp. Nenhuma delas foi criada pensando em educação. Mas é nesses espaços que a vida digital acontece de verdade. Ignorar o potencial pedagógico que existe aí é basicamente fechar os olhos para a realidade.
E olha que exemplo perfeito. Em Altamira, lá no Pará, um grupo de alunos, por conta própria, criou um grupo de WhatsApp para estudar. Eles pegaram uma ferramenta que usam todo dia e transformaram num espaço de inteligência coletiva, compartilhando anotações, tirando dúvidas. É aprendizagem em rede, acontecendo de forma super orgânica. O potencial é gigantesco. O YouTube, por exemplo, pode ser uma biblioteca infinita de aulas em vídeo, mas também pode ser o palco para as produções dos próprios estudantes. O Facebook pode virar um espaço para debates super ricos em grupos fechados. E o WhatsApp, aquela ferramenta ágil para tirar dúvida, para colaborar no dia a dia. Nesse cenário todo, o papel de quem ensina muda completamente. Não é mais só transmitir informação. A nova função é ser um curador de conteúdo, um orientador, um provocador, alguém que conecta as ideias e que, como dizia o Leve, se torna um animador da inteligência coletiva da turma. E essa é a consequência mais legal disso tudo. A pessoa que está aprendendo deixa de ser um receptor passivo para se tornar um agente ativo. Alguém que não só consome conteúdo, mas que pesquisa, debate, cria e compartilha conhecimento, alimentando a rede e ajudando todo mundo a aprender junto. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se a produção de conhecimento agora pode ser distribuída, colaborativa, o que isso significa para as estruturas tradicionais da escola, da faculdade? O ciberespaço não está só trazendo ferramentas novas, ele está nos forçando a repensar a própria essência do que significa aprender.